Embora lindona, porque nem tudo é como a gente pensa, como a gente acha que vai reagir, como as coisas devem ser, que a gente imagina que ai, vai acontecer isso, ai, é agora, vai espumar, vai se debater, vai gritar. Às vezes não acontece isso não. Capítulo 13 de João, a partir do verso 21. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um de seus discípulos a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenará que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Não é interessante isso aqui, gente? Olha só. É muito. Verso 27. E após o bocado, ou seja, o bocado que Jesus lhe deu, imediatamente entrou nele Satanás. Está escrito. Sou eu que estou dizendo. Está escrito. Muita gente acredita que para que a pessoa ela tenha realmente assim entrado Satanás nela, ela tem que espumar, se debater, gritar, rolar no chão. Não, isso é apenas quando se manifesta. Muitas pessoas, elas estão realmente com um demônio dentro e as outras não percebem, porque não precisa fazer tudo isso, esse alarido todo. O demônio, ele age na vida de algumas pessoas, porque essas pessoas, elas dão permissão, elas abrem brechas, entre outras e outras coisas. Então não se espante se algumas atitudes você vê e você não vê. Porque o que me espanta mais é que nós deveríamos, como crentes, cristão raiz de verdade, pedirmos cada vez mais ao Senhor o discernimento espiritual. Com o discernimento espiritual, nós vamos ter a revelação de algumas atitudes de algumas pessoas que não estão fazendo aquilo outro, entre outras coisas. Sabe, aquela manifestação toda. Com o discernimento espiritual, conseguimos enxergar claramente. Os discípulos ali, juntamente, não perceberam. E simplesmente, como o texto diz, achava que Jesus tinha pedido para ele comprar alguma coisa ou fazer alguma doação, porque ele cuidava do dinheiro. Judas simplesmente levantou e foi. E recebeu as moedas de prata. E a gente vai ver mais adiante. Só que é muito interessante que você tenha essa percepção, tenha discernimento espiritual. Peça ao Espírito Santo de Deus isso. Muitas vezes não sabemos distinguir se aquela pessoa ela está possuída, se aquela pessoa está apenas sendo manipulada, porque também há espíritos malignos que eles manipulam as pessoas sem simplesmente estar dentro delas. Acontece, né? São as setas malignas,
Algumas pessoas são usadas, algumas pessoas dão lugar. Então, para que nós possamos perceber essas coisas acontecendo ao nosso redor, é muito importante termos esse discernimento espiritual. Leia a palavra, ore, jejue, busque mais da presença de Deus para não estarmos aqui como os discípulos achando que nada demais estava acontecendo. E tudo isso porque, claro, eles tinham a presença de Jesus. Eles não precisavam estar pedindo isso. Mas nós hoje, que temos o Espírito Santo habitando em nós podemos sim orar, jejuar, nos alimentar da palavra e pedir cada vez mais a Deus discernimento espiritual, visão aberta. Não é apenas ler e estudar, é muito mais, é mais profundo. Hoje a reflexão é: aprofunde-se na palavra de Deus, na presença de Deus, para ter uma visão espiritual bem melhor. Cheiro no teu coração, curta, comenta, compartilhe. Leia a Bíblia. Tchau!